Olá, meus amigos, Lúcio Valente aqui com vocês. Olha só, hoje eu venho bater um papo com vocês sobre esse livro aqui, ó, Como Passar para Provas e Concursos, do professor William Douglas. Esse livro aqui é um livro que realmente ele tem uma importância, eu diria até histórica, porque ele é um livro pioneiro no estudo e na sistematização de técnicas de estudo. Esse é um livro que já acompanha mais de uma geração e ele é muito bem escrito, tem uma linguagem muito legal. E hoje eu venho falar aqui para vocês de 5 estratégias que me ajudaram a desenvolver a minha capacidade de estudar de forma excelente com as estratégias que estão aqui. Bom, olha só, esse livro aqui, primeira coisa que você tem que entender, se você for ler esse livro com os olhos de hoje, talvez você não compreenda a dimensão, a importância desse material na época que ele foi escrito. Claro que quando você vai lendo, você percebe que ele tem uma pegada muito mais motivacional, né? Ele vai muito pela questão do psicológico, da pessoa ter meta, da pessoa ter objetivos, né? Também tem uma pegada religiosa aqui, mas é um livro que, quando você está começando, são palavras que você precisa ouvir. Muitas vezes essas palavras são óbvias, mas você precisa que alguém te diga aquilo, inclusive, que é óbvio. Outras coisas não, são sacações realmente que depois outros professores desenvolveram e aplicam com maestria. Esse livro, então, ele tem uma importância que a gente não pode desmerecer e até hoje tem muito ensinamento aqui, muito bacana, que se você realmente abrir o seu coração e abrir a sua mente, tenho certeza que ele vai te ajudar bastante. Então, vamos lá. Primeira ideia aqui que eu anotei, primeira ideia que eu acho interessante você trabalhar nesse livro aqui. Se você for ler ou se não for ler, fica com essas informações aqui. A primeira coisa é o seguinte, ele estabelece muito a questão aqui, primeira ideia, de você ter metas válidas. O que significa isso? Você realmente saber onde você quer chegar, né? Muitas pessoas começam a estudar, e é muito comum, as pessoas falam assim, Lúcio, eu quero ser juiz, você acha que eu tenho que ser delegado antes? Por quê? Se você quer ser juiz, estuda para juiz. Lúcio, eu quero ser promotor. Lúcio, eu não sei o que eu quero. Então, você tem que estabelecer o que você quer e você tem que estabelecer aquilo como uma meta e só parar quando chegar lá. Você não pode se limitar. Então, estabeleça essa meta e viva na sua cabeça já essa meta. Já viva como se aquilo já tivesse sido realizado. Isso tem um fator emocional e dá um impacto psicológico muito grande. Então, tenha metas, seja fiel às suas metas. Tenho certeza que se você fizer o que tem que ser feito, você vai alcançar. Então, não coloque limitadores a não ser aqueles que já existem naturalmente. A segunda coisa é uma coisa muito interessante que ele chama de agregação cíclica. O que seria essa agregação cíclica? A agregação cíclica é muito simples. Quando você está estudando, aquele conhecimento que você já tem de um estudo anterior, ou à medida que você vai progredindo, novos conhecimentos são agregados a esse conhecimento anterior. E o que acontece é como se fosse um calo, você vai aumentando isso em camadas. À medida que esse aumento ele vai ganhando força cada vez que você estuda. É como se fosse uma progressão geométrica do seu conhecimento. Então é muito comum no início você se sentir muito seguro com algo que você está estudando, tudo é muito confuso, e à medida que você vai dominando, você vai ganhando mais confiança e você vai agregando mais conhecimento de uma forma mais veloz. Quanto mais você avança, mais domínio você tem dos princípios, da base, mais você tem domínio daquilo que você precisa e você tem um controle do conhecimento. Então é um processo que às vezes é doloroso e não é fácil, mas que você precisa seguir. Terceira coisa é a teoria do quebra-cabeça. O que é a teoria do quebra-cabeça? Vamos supor que você nunca tenha estudado direito administrativo. Daí você pega o material de direito administrativo, aquilo parece uma caixa de 200 peças de um quebra-cabeça, que nada faz sentido, é um monte de peça que tem ali formas e cores diferentes. Daí você vai juntando uma na outra devagarzinho, aquele início é muito difícil, mas à medida que as primeiras formas vão sendo ali criadas na sua frente, as próximas peças vão ficando mais fáceis. Então, à medida que você vai avançando, eu diria que essa teoria do quebra-cabeça é até um complemento da teoria anterior, da ideia anterior, né? Da agregação cíclica. Então, esse sentimento faz com que muitas pessoas desistam logo no início. Ah, isso é muito difícil. Ah, eu não vou aprender. Ah, eu não sei o quê. Então, essa ideia da teoria do quebra-cabeça é você pensar, calma, daqui a pouco as coisas vão ficar melhor. E ficam sim, se você tiver persistência, se você continuar. Então, essa terceira ideia, que é a teoria do quebra-cabeça, eu acho excelente. A quarta ideia é liberte-se da dimensão do tempo.
Ó, é um problema de concentração. Ele fala muito nessa questão da concentração aqui, e tem uma coisa que ele fala que eu acho que é genial. Ele fala o seguinte: bom, o que é dominar o tempo? Dominar o tempo é quando você está fazendo alguma atividade que você perde a noção do tempo. Então, por exemplo, quando você está assistindo uma série aí no Netflix, daí você assiste, de repente passou ali, você passou o dia todo maratonando aquela série e parece que aquele dia todo só durou 2 horas, né? Então, muitas pessoas falam assim para mim: Lúcio, eu não tenho concentração. Daí eu pergunto: mas quando você assiste um filme que você gosta, quando você está conversando com seus amigos, você consegue se concentrar naquilo? A maioria vai dizer: sim, eu consigo. Inclusive, assisto vários episódios de série e, enfim, consigo fazer isso com bastante concentração. Então, o problema não é concentração, o problema é realmente determinação, ou seja, que você tem que estabelecer que aquilo é importante naquele momento que você está fazendo. E quando você atinge esse foco, quando você realmente entende que aquilo é o que você tem que fazer naquele momento, você simplesmente estuda e você fica imerso naquilo que precisa ser feito e você perde a noção de tempo e espaço. Então, isso é muito importante. Nunca diga que você não tem concentração, porque isso não é verdade. Em geral, você tem concentração. O que você não tem é determinação de fazer aquilo que tem que ser feito. E a quinta ideia que ele fala assim, en passant, é uma passagem, um parágrafo do livro, mas que eu pesquei aquilo assim, que eu acho muito poderoso, ele não se aprofunda nisso, mas ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala que a sua revisão, ela tem que ocorrer a cada vez que você vai pegar uma disciplina para estudar. Então vamos supor que você vai estudar Direito Constitucional agora. Então você tem que pegar Direito Constitucional e fazer uma revisão cumulativa de trás para frente de uma forma rápida, utilizando os seus resumos. Eu chamo isso de micro-revisão diária. Outros professores, inclusive professores da época dele, já falavam sobre isso, né? O professor Flávio Monteiro de Barros, por exemplo, já falava da micro-revisão diária. Então, no lugar de você estabelecer uma revisão, que também é possível, tipo você colocar 24, 72, etc., você pode fazer isso também, você pode criar um ciclo dessa forma, vai funcionar também. O difícil é só organizar, se você for uma pessoa muito organizada, você consegue fazer, mas em geral, é melhor você colar a revisão só um pouquinho todas as vezes que você vai estudar uma matéria. Então, você vai começar uma disciplina, hoje você revisa aquela disciplina. Depois você vai passar para uma outra disciplina, seja hoje ou amanhã, você vai revisar algum ponto daquela outra disciplina. Eu, até no meu canal, eu tenho aqui vídeos falando sobre a micro-revisão diária. Bom, existem muitos outros ensinamentos nesse livro, mas eu acho que esses 5 aqui condensam bem as ideias principais, e eu acho que esse livro aqui, se você tiver um tempo, vale a pena sim, vale a pena dar uma lida, até porque, como eu falei aqui, ele tem um caráter bem motivacional, ele é um livro bem escrito, fácil de ler, e às vezes até um escape aí para você que está pressionado, que está estudando e que quer evoluir, tá bom? Então tá aqui a dica e a gente vai se falando. Um abraço, para o alto e avante!